Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Como foi o final de semana? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos estudar o tema O Brasil se moderniza. E o primeiro título é Um Novo Século. Nós vamos estudar o momento da história do Brasil onde houve onde houve maior desenvolvimento urbano da época. Como assim? Vamos entender como esse desenvolvimento aconteceu, qual era o contexto qual foi o contexto desse desenvolvimento. Então, eu convido cada um de vocês a se colocar no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante. Estamos estudando em História, o módulo 3. Tudo bem? Vamos lá? Também peço a você para colocar a data da nossa aula. Isso é importante para efeito de organização. Então, vamos começar a nossa leitura. Também tem uma tarefa. Eita, professora! Sim, tem uma tarefa onde a gente vai poder realizar de maneira oral através de áudio, lá no nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem, meus amores? Então, nós vamos estudar um tema em história e eu quero que vocês, cada um de vocês, elenque, escolha uma palavra, uma expressão que explique esse conteúdo, tá certo? E aí eu quero ouvir de vocês lá no nosso grupo. Então, vamos lá? Vamos interagir durante a aula de história. Nós vamos iniciar mostrando um gráfico, vamos analisar este gráfico. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. O gráfico tem como tema Indústrias e Operários em São Paulo em 1907 até 1929. Olha só. E aí a gente vai ver um crescimento na quantidade de indústria e também na quantidade de operários. Aqui, em 1929, nós tínhamos aqui 6.000 indústrias, 6.923 indústrias. E, no mesmo ano, 1929, nós tínhamos um número de operários de 148.376. E aí nós vemos crescimento tanto no número de indústria como no número de operários. O que aconteceu com o número de indústria entre 1907 e 1929 e com o número de operários? O número de indústria aumentou, assim como o número de operários. O que isso indica sobre o contexto brasileiro do início do século XX? Que nós estávamos em um momento de crescimento urbano, de crescimento, de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos conhecer quais foram os fatores que nos proporcionaram esse crescimento industrial, tá certo? E também urbano. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. Então vamos sublinhar: o crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do país, onde a maioria das fábricas foi instaladas. Além de pessoas vindas de diversas regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. E aí nós vamos ver também um crescimento populacional. Está iniciado um desenvolvimento urbano, um desenvolvimento industrial e também o aumento da população urbana, porque nesse momento há um desenvolvimento onde a população ela vai se deslocar dentro do país e fora do país, vindo pessoas de outros países para oportunidades de emprego que naquela época havia no Brasil. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além da forma de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, foi uma dessas tecnologias, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. E aí nós já vamos conhecer esse contexto, não é? Vimos que a partir do momento que há o desenvolvimento
dos centros urbanos, das formas de lazer, o cinema, e aí já vai tudo, o contexto urbano vai se transformando, tá certo? O que antes era movido por tração animal, agora é movido por eletricidade, como é o caso dos bondes. E aí a gente vê hoje, 2021, esse desenvolvimento, não é? A gente vê, a gente lê e a gente diz, não, mas isso é tão pouco. Para hoje, para a época de hoje, sim. Mas para aquela época, a passagem do século XIX para o século XX era um grande desenvolvimento que fez mudanças, trouxe mudanças para o nosso país. Modernismo. As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento dessa época foi chamado modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna, na cidade de São Paulo, em fevereiro de 1922. A semana contou com a exposição de obras de arte, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época. E aí nós vemos, dentro desse movimento artístico, nós vemos a expressão da arte. O que antes não havia no Brasil, e graças a esse desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial, é possível a gente perceber uma nova mentalidade, uma nova forma de lazer, pois antes não havia o cinema. E esse desenvolvimento traz também o cinema. Trazendo o cinema, trouxe também as artes. E aí, esse desenvolvimento, ele acontece praticamente em todas as áreas dentro do nosso país. Tudo vai mudar a partir do momento que há um desenvolvimento urbano. Vamos lá? Aqui tem uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro, mas vamos iniciar um outro tema. As indústrias no Brasil. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinham origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse período, o crescimento da indústria no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país. Ou seja, havia duas atividades, havia uma atividade econômica que fomentou, que fundamentou o desenvolvimento da indústria, que foi a cafeicultura. E foi graças aos lucros gerados pela cafeicultura que nasceu as primeiras indústrias. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem, e aí eu já convido você para sublinhar tecelagem e as de produção de alimentos. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser maioria dos trabalhadores na fábrica. Olha só, no início desse desenvolvimento, a grande maioria dos operários eram imigrantes, ou seja, os brasileiros ainda não tinham, vamos dizer assim, a oportunidade de trabalhar nas indústrias. Quando boa parte da população é justamente nessa transição do século XIX para o século XX, é que a população passa pelo êxodo rural, sai do campo para as cidades. E aí é dentro desse contexto que o número de imigrantes é maior que o número de brasileiros em algumas fábricas. O trabalho nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia direitos trabalhistas nessa época, as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia. E muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multas caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem os banheiros. Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que o dos homens.
E aí nós vemos que o trabalho nas primeiras fábricas, eles são quase impossíveis, porque não havia, naquele momento, uma legislação trabalhista que pudesse dar condições a essas pessoas de trabalharem. As instalações nas próprias fábricas, elas eram insalubres, não havia nenhum tipo de fiscalização e o tempo todo o operário era o mais prejudicado, mais penalizado por conta de não haver uma legislação trabalhista que desse a ele condições de ver e de ter os seus direitos efetivados. Os operários se unem. Nasce aí, nesse início de desenvolvimento industrial, nasce aí os primeiros sindicatos, os primeiros grupos a reivindicar por melhorias de salário, de condições de trabalho. E esse sindicato, eles vão surgir justamente no momento em que o desenvolvimento está no seu ápice. E isso vai fazer com que outros grupos também venham à tona em busca dos seus direitos. Vamos lá? Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. E aí você percebe que na leitura do texto, a gente pode perceber que por conta daquelas condições insalubres que havia na fábrica, os imigrantes que já tinham, vamos dizer, conhecimento de busca de causa de seus direitos, de buscar os seus direitos, de poder se manifestar, foi a partir desses operários que surgem os grupos, as primeiras associações de trabalhadores que vão em busca dos seus direitos, surgindo aí também os primeiros sindicatos no Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para suas reivindicações fossem atendidas, para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, por favor, já vai sublinhando aí, redução de jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Essas foram algumas das reivindicações. E aqui nós temos uma leitura que vai trazer assim muitos conhecimentos, principalmente para os meninos, e que eu convido a turma toda a fazer essa leitura. Convido também a fazer uma outra leitura do texto para que você possa realizar a atividade que está sendo proposta lá no nosso roteiro. Realizar nossa atividade com alegria e certamente teremos êxito. Meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar todas as atividades com alegria e certamente terão êxito. Beijos e até a próxima!